Olá, eu sou Rômulo Contígio, esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. O ano deve estar... Não sei o que você pensa sobre isso, mas há pouco tempo atrás você estava falando Feliz Natal, você estava falando Feliz Ano Novo e agora já é Carnaval praticamente. Nós estamos entrando em fevereiro e eu estou muito feliz que você acompanhe o nosso podcast, que você dá seu like, que você vai lá no canal do YouTube, faz as inscrições, isso é super importante. Aqui vem convidados, pessoas incríveis, pessoas que eu gosto muito, que vêm contar suas trajetórias, suas histórias, vêm falar de segurança. Hoje não é diferente. O profissional que está aqui, ele tem mais de 30 anos de carreira, ele é uma referência brasileira. Não só na questão de equipamentos de proteção individual, mas na segurança, no desenvolvimento, na parte do aprendizado, da educação em segurança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mask TV Podcast. Hoje comigo aqui, Raul Casanova Júnior. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rômulo, a oportunidade de estar aqui. Muito feliz da gente ter combinado no ano passado e de tempo de você se organizar, férias, tudo, estar aqui. Eu queria muito falar com você. Eu admiro o seu trabalho, admiro sua história e ter o podcast, ter você aqui hoje, para mim, realmente, do fundo do coração, é uma honra muito grande, viu? Eu que agradeço. Conta para mim hoje. Você está hoje como diretor executivo da Animaseg, também da Abraseg. Para quem não te conhece, conta o que está fazendo o Raul Casanova. Bom, eu sou já há algum tempo, né? Diretor executivo da Animaseg, que é a Associação dos Fabricantes de Equipamentos de Proteção Individual, e, por incrível que pareça, também da Abraseg, que é a Associação dos Importadores de Equipamentos de Segurança do Trabalho. É uma convivência boa, porque eu comigo mesmo, sendo diretor das duas, não há conflitos. Então, aliás, mas o setor também não tem muito conflito entre os fabricantes e os importadores, porque os interesses são os mesmos, né? Existe um mercado tão grande para o EPI no Brasil que não tem sentido alguma disputa entre fabricante nacional ou importado, embora exista, claro. Na Animaseg, que tem desde 78, praticamente nasceu com a ANR, e você está há quanto tempo? Eu entrei em 93, então eu estou há 33 anos. 33 anos, e na Abraseg? A Abraseg, eu sou o fundador dela, eu sou o criador dela. Tem uma história da Abraseg. É dos anos 90 também, não é? 96. 96. Não, desculpa, 95. Certo. 96 é o CB32. Por que você montou a Abraseg? Qual a necessidade? Na época, o presidente da Animaseg era o Peter Dattler, que ele era o presidente da Dräger do Brasil. A Dräger, por motivos de mercado, tudo resolveu sair, não fabricar mais nenhum produto aqui no Brasil e passar a importar os produtos. E a partir de então começou uma pressão dos outros fabricantes, como é que o importador, o presidente de uma empresa que só importa, pode ser presidente da Associação dos Fabricantes. E na época o Peter Dattler veio conversar comigo, eu falei, de certa forma eles têm razão, né? Eu falei, então vamos criar uma associação dos importadores? E nós criamos a Abraseg. Isso foi em 95. E é verdade que não existe conflito entre fabricante e importador? Vamos dizer, a disputa do mercado entre fabricante e fabricante, sim, existe essa disputa. Os importadores, vamos dizer, existe uma diferença entre importador e importador. O importador que abre uma porta e começa a trazer produto, isso não é de interesse nem dos fabricantes e nem do próprio importador nacional, que está estabilizado aqui há mais de 20, 30 anos e tem toda uma estrutura montada, pronta. Então, quando eu falo importador, os associados da Abraseg geralmente são esses importadores que já estão aqui há muitos anos e é questão de mercado. E uma relação global, inclusive. Uma relação global. E hoje em dia é muito difícil você... Hoje, se fosse hoje, eu acho que a Abraseg não teria sido criada, porque hoje em dia é difícil um fabricante que também não seja importador. É verdade. Então, já está inserido no seu contexto de negócio. Está inserido e muitas vezes, por exemplo, o cara é um fabricante de calçados, ele tem acesso aos compradores, por que não colocar outros produtos? Então,
Hoje em dia não é tão claro essa diferença. Já foi até discutido entre as duas diretorias, mas foi decidido que ia ser mantido as duas associações. Você é superintendente ainda do comitê da BNT? Só. Você consegue acumular todas essas funções, Animaseg, Abraseg, comitê, todo o trabalho que você faz como consultor, porque você também é consultor, dá tempo para tudo isso? Dá, porque eu tenho uma equipe muito boa, né? Que te ajuda. Que me ajuda, então... E ainda joga basquete. E ainda jogo basquete, claro. Bom, é maravilhoso a gente abrir o podcast entendendo onde você está, onde eu acho que as pessoas, tudo bem, as pessoas que estão no setor te conhecem, mas aquele que está ali não te conhece, fica conhecendo um pouquinho da Animaseg, da importância dela no mercado, há tantos anos fazendo a diferença. Eu estive no evento da Animaseg recentemente, na entrega da comenda de 2025. Eu fui achando que era uma coisa, juro para você. O Mauro Dafri falou, olha, eu vou fazer um evento, você vai cobrir lá como que você cobre todos os eventos? Falou, Animaseg. Eu falei, mas é grande? Não, é pequeno, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Chego lá com a minha estrutura pequena e vejo aquela magnitude de evento. Graças a Deus, foi maravilhoso, foi incrível aquele evento. Me senti muito orgulhoso de estar lá, a gente bateu um papo rápido, foi muito bom. Nós temos orgulho da Comenda. É maravilhoso, né? Comenda, eu sempre falo, a Comenda... Foi uma iniciativa da Animaseg de criar, mas a Comenda hoje não é da Animaseg. A Animaseg só é que dá toda a infraestrutura e faz a secretaria para que o negócio funcione. Certo. Mas a Comenda é dos comendadores. Sim, é eles que movimentam tudo aquilo, né? É, porque no início a gente tinha que dar o contexto. Uma partida. Claro. E quando nós começamos, falei, bom, vamos pedir para todas as entidades de profissionais. Então, as entidades principais de engenharia de segurança, técnicos de segurança, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, e aí nós fomos agregando, né? Tem psicólogo do trabalho. Esse métier todo, né? Tem a BHO, que ergonomistas, né? Higienistas, ergonomistas. Nós pedimos para eles indicarem quem são aqueles profissionais. A ideia que tem mais de 30 anos de formado, que ainda atuam e que são destaques nas suas... Então, as entidades indicaram, nós formamos o primeiro grupo e não entramos no mérito. Foi indicado, ia receber porque a gente confiava nas entidades. Só que, a partir do segundo evento, nós precisávamos ter alguém que selecionasse aqueles indicados, porque começou a ter muito indicado. Claro. E aí nós pegamos os próprios comendadores que tinham recebido a primeira comenda para ser o júri e escolher... Os avaliadores. Eles passaram a ser os avaliadores e é o que acontece até hoje. A primeira foi em 2008. E eu acho mais interessante você ter um evento onde você mostra a maturidade de um profissional. Né? Isso. Quando hoje a gente começou a bater um papo sobre etarismo, o quanto se descarta um profissional que tem 30, 40 anos de experiência, está muito descartado hoje no mercado. Então, a Animaseg, você valorizando, reconhecendo o profissional com mais de 30 anos de carreira, você dá uma visibilidade para ele também, inclusive para ele poder estar atuando ou como consultor, porque a maioria hoje ou está dentro de uma empresa ou está como consultor, porque tem 30, 40 anos de experiência. Não, o conhecimento que essas pessoas têm, que esses profissionais têm, não pode ser perdido de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vale ouro, na minha opinião. É verdade. Vale ouro esse conhecimento com 30. Muitos deles que receberam já tinham até 40, 50 anos de experiência. Concordo. E eu acho que a comenda foi uma das coisas mais importantes para nós, para dar essa amplitude de setor. Exatamente. E é gostoso, né? O comendador, né? É um chamado interessante, de respeito, né? Entende-se que esse homem tem um legado e uma história fantástica para mostrar para todo mundo. Todos eles. Todos eles. Todos eles. E a gente não conhece a história. A gente está tentando... Até tinha um livretinho
Tem, maravilhoso. Que a gente citava os feitos daqueles que estavam sendo homenageados. Né? Sim. Em breve nós vamos fazer um que faz a coletânea de todos. Já tem cerca de 200. E naquela revistinha de apresentação tem as empresas, tem os higienistas que foram, tem os médicos do trabalho. É muito legal ter aquilo. Aquilo me salvou, sabia, naquele dia. Porque com aquela revista eu consegui entrevistar todo mundo sabendo pelo menos quem era quem. Quem era quem. Bom, falar com você por 1 hora é quase impossível, né? Quase impossível, mas eu vou tentar de alguma forma e nós vamos tentar extrair e fazer com que todo mundo se apaixone pela figura e pela forma como você conduz tudo. Você chegou nessa terra quando e por quê? Na terra. Quando que você chegou aqui e o que você veio fazer? Bom, interessante. Eu acho que a gente sempre, quando faz qualquer coisa, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar o local onde você está. Então, aqui eu vim para realmente melhorar em todas as ações que eu faço, tentar melhorar o setor. Aqui a gente está falando de segurança do trabalho, mas em todos os lugares por onde eu passei, essa foi a minha intenção e eu fui, de certa forma, fui bem sucedido em muitas dessas minhas empreitadas. Eu sou engenheiro, né? Sou engenheiro eletrônico, ou seja, eletricista, modalidade eletrônica, especializado em telecomunicações, ou seja, nada a ver com a área de segurança do trabalho, mas a vida vai levando a gente... Já tem 40 anos que você é engenheiro. 77, né? Mais de 40. Mais de 40. Agora é o seguinte, você acha que o teu propósito de cuidar do outro veio inspirado por quê? Por causa do seu pai, da sua mãe? O que faziam? O que você fazia em 63, por exemplo? Você era um menino, né? 63? Né? Você era um menino, você estava lá. O que você fazia quando era criança? Tinha segurança perto da sua casa? Teu pai te envolveu com segurança como? Por que você entrou para essa área? Não estava envolvido em segurança. Em 63 eu tinha 8 anos. Exatamente. Eu acho que tudo é devido ao meu pai e minha mãe. A minha mãe foi a base assim, de me levar, porque eu sempre comento que eu nasci meio... hoje em dia se fala de autista, eu não sou autista, mas mais ou menos por aí. Eu cheguei no 2º ano primário, 2º, 3º ano primário, que 8 anos é por aí, né? Eu não conseguia escrever meu nome, de nervoso. Eu errava numa prova até o meu nome. A gente usa hoje neurodivergência. Então eu tinha essa dificuldade. E não tinha nada dessa tecnologia, nada desse conhecimento que tem hoje. Então a minha mãe me convenceu que eu era capaz e eu fui vivendo a minha vida sempre lutando. Uma época, eu conto sempre essa história, eu ia sempre mal numa matéria que era geografia. A minha mãe... e sabia que eu estudava, me pegou e me levou na casa da professora para eu conhecer a professora. Não era para fazer, só para eu perder o medo da professora. A partir de então, eu era o primeiro aluno. Olha que interessante isso, né? Porque cada criança tem que ser tratada de uma determinada forma. Se a mãe está atenta para isso, então a minha base foi minha mãe e o meu exemplo foi meu pai, que sempre... não perde um dia de trabalho. Porque antigamente os baby booms eram assim, né? Você tem irmãos? Tenho um irmão. Um irmão. Mas mais novo ou mais velho? Mais novo. Engenheiro naval. Você sabe que quando você fala da relação da sua mãe e do seu pai é tão importante para a gente? Agora há pouco você fez 70 anos, né? Você me disse que joga basquete para a seleção brasileira de maturidade. Da minha idade. Né? Da tua idade. Mas não, isso é maravilhoso. Talvez, acho que poucas pessoas sabem que você joga basquete e ainda é da seleção brasileira de maioridade de basquete. O que é a seleção brasileira? Só para a gente ter essa curiosidade da qual você... É um montão de velhinho que joga basquete há um montão de tempo. Sem dores? Não tem dores, não? Não, dores está cheio. Se não tem dor, é sibilisca porque você morreu. Eu sempre falo, bom, mas você joga tão bem? Eu falei, não é que eu jogo tão bem. Primeiro, quem jogou top durante toda a vida já está quebrado. Claro, se machuca muito. Se machuca muito e hoje não está mais jogando. Alguns estão, mas não estão jogando. Ou outros já morreram. Então eu vou melhorando Entendeu? Meu Deus. Eu vou me
qualificando em relação aos demais. Né? Verdade. Mas eu acho que essa é uma prova tão importante de você dizer que um homem com 70 anos, né, que tem essa mobilidade, essa agilidade. Olha as coisas que você faz, né? Diretor executivo de uma organização que tem muito trabalho para fazer. Você trabalha lá, você entrega lá todos os dias. De uma associação ligada à importação, de um comitê também importante ligado às normas técnicas do trabalho que você faz. E ainda joga. Você tem outro tipo de hobby? Meu neto. Você tem quantos netos? Eu tenho 2 netos, só que como a netinha nasceu faz um mês, eu ainda estou mais focado no que tem 4 anos. E como o seu neto vai assistir, como que é o nome dele? Luigi. Luigi, olha, Luigi, então teu vô tá aqui, né? Um vô que não parece que é vô, porque tem uma realidade, não é porque o cabelo tá branco, mas hoje em dia é moda ter o cabelo cinza, você sabe disso, né? Todo mundo sabe que você jogou uma tinta aí, né? Hoje em dia o pessoal faz isso mesmo. É verdade. Olha, que coisa boa saber que, Raul, mais do que tudo que você faz, você inspira outros profissionais na maturidade a fazer exercício, a cuidar da saúde, porque isso, independente da forma do jogo, com certeza isso te dá uma outra disponibilidade física. Né? Porque você não é só jogar, você tem que aquecer, você tem que preparar, e você tem que cuidar do corpo. Tem que treinar. Tem que treinar. E outra coisa, basquete, você precisa acertar a bola de 3 lá. Bola de 3 não cai porque o cara aprendeu lá atrás. Tem que treinar, treinar, treinar. Se você pudesse lembrar de uma grande marco na sua infância, na sua escola, que tem a ver com segurança, que talvez você lembre, teve algum que você fala, depois, com a experiência que você tem, você se relacionou? Eu não diria minha infância, mas logo de que eu me formei como engenheiro, eu gerenciava um projeto de implantação de área de telecomunicações nos trens do Rio. É o que faz a comunicação dos trens. Certo. E a minha equipe, eu tinha uma equipe que instalava nos trens as antenas. E um dos funcionários caiu de cima do trem, não andando, parado, instalando a antena, quebrou a bacia. E eu nunca tinha tido nenhuma instrução na área de segurança do trabalho. Ou seja, o que eu estava fazendo é o que todo mundo fazia. E eu era o chefe dele. Tivemos que... No fim, ele ficou bom, não teve problema nenhum. Tomar toda a atitude, mas não era uma coisa... E trazer ele para São Paulo, que a gente estava no Rio de Janeiro. A gente implantou o sistema de comunicações da Rede Ferroviária Federal. Certo. E esse acidente me marcou bastante para que começasse a tomar atitudes para que isso não acontecesse, não só problema como esse, mas problemas de segurança em geral. Você acha que desde essa época, eu sei que melhorou, mas você que é um especialista, nós evoluímos no mercado da segurança, nós melhoramos na questão da cultura de segurança, desse momento, né, dos anos 70 para cá, muita evolução, mas a gente olha ainda muitos acidentes, 750 mil, em 12 anos, 10 milhões de acidentes aconteceram em 12 anos, de 2012 a 2022, 40 mil mortes. Você percebe, com a sua experiência, que houve uma evolução significativa? Bom, vamos lá. Que houve uma evolução significativa, isso não tem dúvida. Não tem como negar. A Animaseg foi criada em 78, as NRs também em 78. Nessa época aí aconteciam, para cada trabalhador que saía na rua, por ano, 17, quase 20% do total dos trabalhadores que saíam para trabalhar, em um ano, voltavam machucados, com acidentes. Tudo que eu estou falando é em relação a acidentes registrados, com CAT, com tudo. Certo. 17 em 20. 17 em 100. Em 100. Hoje é em torno de 1,5 em 100. Então, obviamente, houve uma melhora muito grande entre o que a gente tinha em 78 e o que a gente tem hoje. Não é pequena a diferença. É verdade. Só que, então, olhando desse lado, não tem dúvida nenhuma que houve uma melhora muito grande. Agora, se você olhar pelo outro lado, que isso daí são só os acidentes registrados, e o acidente registrado está naqueles que são seletistas, e os seletistas são em torno de 40% do total dos trabalhadores, os outros 60%, que na época também... Então, quer dizer, essa medida que eu falei de queda de 17 para 1,5 é real, só que
numa amostra daqueles que são os que estão mais controlados, aqueles que seguem as NRs. As NRs são de 78, velho. Claro. Que seguem as NRs, entre aspas, porque tem muitos que não seguem, mas estou dizendo, houve essa queda. Agora, nos 60% que não segue as normas regulamentadoras, porque ou é o mercado informal, ou é os trabalhadores de autarquias que não tem que seguir, tudo, isso daí não tem controle nenhum. Você falou 700 mil acidentes ano, a nossa conta é entre 4 e 5 milhões de acidentes anos na realidade, porque você imagina que aquele que segue as NRs tem 700 mil acidentados, aqueles 60% que não seguem, quantos acidentados tem? Não, é muito importante. E o IBGE, você citou 12 milhões em 10 anos. 10 milhões em 12 anos. 10 milhões em 12 anos. Eu estou dizendo que pode ser que seja 5 milhões em um ano. Claro. Então, nós temos um caminho muito grande para perseguir, para fazer com que as pessoas, a gente diminua realmente o número de acidentes e não só aquela estatística dos 700 mil. A gente fala de 70 milhões em 12 anos. Né? Se eu levar para as questões que não foram notificadas, é uma coisa extremamente absurda. Mas eu acho que é extremamente real também, você não acha? Porque você vê empresas que não têm a menor conhecimento, empresas com 100 funcionários que nunca falaram sobre segurança, sabendo que tem obrigatoriedades e legislação de CIPA e de tudo, NR4, 5 ali para ser praticada, e não pratica. Então, assim... A NR4 diz que empresas que tenham menos de 50 funcionários... Agora já estou falando dos seletistas. Certo. Empresas que têm menos de 50 funcionários não precisam ter nenhum profissional de segurança na empresa. Não precisa ter nenhum técnico, nem engenheiro, nem nada. Menos de 50. Quantos trabalhadores estão em empresas com menos de 50 funcionários? 22 milhões. Então, quando a gente está falando de 40%, né? Os outros 22 milhões é porque são 108 milhões o número de trabalhadores. Eu falo 40%, não é 40 milhões, um pouquinho diferente. 22 milhões estão em empresas onde não tem nenhum profissional, nem um técnico de segurança para falar, olha, é assim que se faz. Quem é o responsável? É o próprio dono da empresa. E aí você conhece as NRs, que é aquele calhamaço. Hoje em dia é tudo eletrônico, mas quando a gente tinha aquela publicação, era um calhamaço assim. Você acha que o dono da empresa, que é o responsável... Vai se preocupar em aprender tudo. Não, ele tem como... Não é nem no acesso, né? Como ele vai ter conhecimento? Ele tem que cuidar de impostos, tem que cuidar do salário, tem que cuidar de faturamento. Faturamento, tudo. E ainda ele tem que conhecer... Provavelmente ele conhece pouco sobre aquilo. Então tem alguns contatos em empresas de fora, tal, prestadores de serviço. Mas 22 milhões dos 44 milhões que estão que são seletistas, metade está nesse tipo de empresa. Empresa que segue as NRs, tudo, são aquelas empresas maiores, que são fiscalizadas, que são multadas, né? Tudo. Então, existe muita coisa para ser feita. Antes de começar o programa, você falou do EPI certo. Na realidade, o EPI certo é para, olha, esses 22 milhões, então tudo passa. Esses 22 milhões precisam usar o EPI certo. Eles sabem qual é o EPI certo. O que nós vamos fazer com esse nosso programa para tentar fazer com que as pessoas saibam qual é o EPI certo para determinada coisa? E aqueles lá que não estão nessas empresas, estão em empresas que não têm registro nenhum, os trabalhadores não registrados. Não tem obrigatoriedade. Muitas vezes ele mesmo vai comprar na loja o produto, sei lá, uma máscara, um respirador, uma luva, não uma importa. Luva. Quem orienta ele qual é a luva que ele tem que usar? Entendo. Vamos pegar qualquer uma dessas grandes empresas. MCA, por exemplo, que fornece para o mundo todo, né, equipamento. Ou você fala, não daqui fornece... Não, estou falando... Por exemplo, você é um trabalhador, você vai comprar um EPI. Aonde você vai? Talvez uma loja de construção. Tá, aí você vai em qualquer uma delas. Não quero citar nenhuma delas, né? Sim. Você vai em qualquer uma delas. Se você vai comprar um exaustor, outro dia eu fui comprar um exaustor, falei, escuta, olha, como é que é? Aí o cara me explicou, olha, esse é para isso, esse é aqui, você tem saída, não tem saída, ele me explicou, eu comprei o exaustor certo. Quem é o vendedor dessas lojas
que sabe indicar qual é o EPI certo. Você acha que as pessoas nas lojas não estão qualificadas para vender o forma EPI? alguma, de forma alguma. Não tem um treinamento para o vendedor indicar qual o EPI correto em cada uma das situações. Então, por exemplo, uma vez tinha um rapaz colocando Sinteco, sei lá como é que chama, no piso da minha casa. Ele estava com um respirador, ele estava sem nada. Eu falei, olha, escuta, aqui você trabalha numa casa, vai lá e compra, vai onde tiver que ir e usa um EPI. Ele voltou com uma PFF, vamos dizer que fosse uma PFF2. Eu não acredito que fosse PFF2, devia ser a PFF1. Mas era uma PFF2 que tem sua utilidade, é uma máscara importante, na pandemia foi a mais indicada, Sim. Só que não serve para isso, Entendi. Não serve para produto químico. Quem vendeu não sabia o que estava vendendo. Ele não sabia o que precisava comprar, quem vendeu falou assim, olha, tem esse que custa R$1, R$2, e esse aqui custa 50. Qual que você quer? Um de dois. O cara trouxe, no dia seguinte ele estava com a máscara errada trabalhando. Isso é uma falha do fabricante de não orientar a venda de como isso acontece? Não, isso é uma falha da falta de conhecimento do trabalhador ou da empresa, no caso estou falando da loja que vende. Um trabalhador individual, né? Uhum. E da loja que também não sabe. Uma época a Braseg, que é uma das entidades, pensou até em fazer um certificado de registro de revendedor, ou seja, tinha que ter um tipo de um farmacêutico, um profissional de segurança nas lojas para poder indicar. É que não deu certo, mas... É um caminho. É um caminho. Claro, porque... E esse do IPI certo tem... uma das intenções é treinar. Só que como o problema é muito grande, a gente tem que ir pelas beiradas porque nós não temos recursos suficientes para abranger tanta gente com falha de comunicação na hora de oferecer um EPI. Uma coisa que também eu acho importante, o foco do governo. Do governo, eu não estou falando desse governo. Do governo enquanto... sempre foi assim, desde 78 não, mas nos últimos 30 anos. O foco é sempre as NRs. Então tem brigas por causa de alguma coisinha, atualizações, está tudo em cima da NR. Isso aí está em cima dos 40 milhões que são os seletistas. E o que se fez nos últimos anos pelo resto? Então, uma das coisas, estou agora falando de EPI especificamente, quando a gente faz a hierarquia da proteção, o EPI é o último colocado. A hierarquia de controle é o último mesmo. É o último colocado. Agora, se eu vou te perguntar, para aqueles 60% que não tem NR nenhuma, o EPI não é o primeiro? Para eles é o primeiro. Não é o primeiro, é o único. É o único mesmo. Porque todas as outras medidas de proteção... Administrativa, de engenharia e tal, isso está fora então, do olhar, né? Do olhar. Então, por exemplo, quando eu entro em qualquer apresentação, que a pessoa entra com essa hierarquia, que está perfeita, eu não estou criticando. Ela funciona, inclusive, numa empresa bem estruturada. Ela está perfeita. Agora, com quem a gente está falando? Quando você vê essa situação, essa carência, eu imagino que você, que é um profissional que muda a cultura, você acha que a gente tem solução para esses que estão com 50 colaboradores, que não olham segurança nem como uma legislação, uma obrigatoriedade, principalmente como valor, isso nem chega perto. Tem alguma coisa que pode ser feita para essas pessoas, que quem está assistindo pode fazer? Letramento, aprendizado, consultoria. O que pode fazer para esse grupo que é muito grande? Não é verdade? É muito grande esse grupo. Não, nós vamos tentar, sempre tentamos fazer alguma coisa. Tá. Mas como a gente não tem a força e o poder e a grana para poder fazer, a gente fica limitado. Mas uma das iniciativas que eu acho, você fez uma pergunta, quando você tinha, em 63, você falou, né? Quando você tinha 8 anos, o que você... E aí você vai na escola, quando eu tinha 8 anos, e nunca ninguém me falou, nem para mim, e nem para ninguém, nada sobre segurança do trabalho, sobre segurança em geral. Então, hoje, tem um projeto que chama Segurança nas Escolas. Não sei se você... Sim, já tem um tempinho que fala de CIPA, né, que ajuda, né? É CIPA nas escolas. CIPA né? nas escolas. O CIPA nas escolas foi idealizado pelo professor Orlandino. Conheço.
que eu acho que você devia até entrevistar também, porque é uma pessoa muito interessante. E foi abraçado pelo Ministério Público do Trabalho. Ou seja, criar, não é para ter CIPA nas escolas, seja, não são os professores que vão criar uma CIPA, nada disso. Nada. São os alunos, criam um grupo de alunos que passam a ficar preocupados quais são os problemas que pode dar algum risco do local. Isso começa a formar consciência nas pessoas desde o início. Então, aquele acidente que eu comentei, que quando eu comecei a trabalhar, teve no Rio lá... Que remover, que não tinha conhecimento. Caiu, né? Tudo. Eu teria tido lá atrás, no meu primário, quando eu tinha os 8 anos que você falou, a consciência que aquilo ali estava errado. Exatamente. Então, o que nós podemos fazer para o futuro, eu acho que é CIPA nas escolas. É educação de segurança e saúde no trabalho desde nada. Desde que a pessoa entrou na escola, ele precisa saber ter o cuidado. Ele vai sair dali, vai até ensinar o pai que nunca teve essa orientação. Então, na minha opinião, um dos programas que tem mais pegada para o futuro é esse programa. As crianças. São as crianças. A gente tem que trabalhar nas crianças. Eu acho que é importante. Você tem total razão. Um ônibus recentemente perdeu o controle num bairro de São Paulo e pegou fogo com os alunos dentro. E o menino salvou todo mundo. E aí perguntaram para ele por que ele conseguiu salvar, porque na escola ensinaram CIPA e brigada. E ele sabia como agir na situação e para tirar todo mundo. O ônibus perdeu o controle e pegou fogo. E ele conseguiu remover todo mundo, ajudar todo mundo, porque não deu tempo de chegar bombeiro. Ele foi removendo, a televisão foi mostrando como que esse menino sabia tudo isso, como que ele sabia usar o extintor, né? E ele sabia porque na escola ele teve aula de brigada, aula de CIPA. Você está coberto de razão. Que a gente possa... eu não sei se tem um programa lutando para que haja mais temas de segurança dentro da escola. Eu, por exemplo, fui professor de criança infantil de meio ambiente. E meio ambiente, inclusive, teve mais força que segurança dentro das escolas. Apesar que ainda nós vamos olhar meio ambiente hoje, mas muitas crianças com 5, 6 anos falam para o pai, recicla. Mas não podia falar para ele, não sobe nessa cadeira não, põe um EPI aí para o senhor trocar a lâmpada. EPI é uma das coisas, né? Uma das ações, né? Não é só EPI, mas eu acho que essa consciência, porque esse estudante, no futuro, ele vai ser um trabalhador ou um empregador. Com toda certeza. Não tem diferença entre empregador e trabalhador. São pessoas que fazem o primário e vão ser, na sequência, tendo a consciência da prevenção. E é claro, quando ele chegar na faculdade, ele sabe a importância da segurança. Eu sou consultor em cultura e comportamento para as empresas há 25 anos. Eu trabalho, lógico, dentro de um grupo seletista, que são empresas preparadas, que seguem a legislação. E mesmo trabalhando há 25 anos em gigantescas empresas, eu ainda vejo tantos problemas ligados à segurança. Imagina numa empresa de 50 funcionários que não tem obrigatoriedade nenhuma. Aliás, ela tem a obrigatoriedade, mas ela não tem... a fiscalização não está em cima dela. Não acontece, né? Não tem cobrança, né? Não tem cobrança, o dono não sabe o que fazer, nem sabe que está fazendo errado. Sim. E o trabalhador muito menos ainda. Com tudo isso, né? Quem está na ponta com tudo isso é o trabalhador que sofre e se machuca, e às vezes gravemente. Você acha que é possível que as empresas alterem, né, pensem mais em segurança nos próximos anos, elas enxerguem segurança realmente como um valor fundamental para a estrutura das empresas? Você acha que as empresas estão olhando segurança como valor ou ainda estão muito focadas na produtividade? Eu acho que tem tudo, né? Como até na sua área também. Existem vários Brasis. Olha isso. E tem empresas que têm toda essa consciência, que estão preocupadas, bons resultados, né? Que sabem que cuidar dos trabalhadores, dar os equipamentos adequados, não só EPIs, EPCs e toda a estrutura. Condições, né? E tem empresas
empresas ou situações, não é só empresas, porque muitas vezes não é empresa, é o trabalhador individual que ele está preocupado em comer no próximo dia, quer dizer, almoço, pagar a janta, né? Pagar o almoço. O almoço. É. E aí é difícil você chegar para ele e falar, olha, ó, ainda você tem que fazer. Se fala para ele, sai pela janela e pinta lá fora, o cara vai sair. É verdade. Eu perguntei para um colaborador que estava numa cadeirinha a 15 metros de altura. Eu estava esperando para uma reunião. Era o primeiro dia dele de trabalho, ele não tinha feito nem treinamento, ele só pegou, mostrou o certificado para a empresa achou que ele estava ótimo e já colocou ele lá. Então a verdade é essa. Às vezes você chega, vai lá e faz. Não tem o conceito, a comunicação, a informação sobre segurança para aquele colaborador. Levar para casa, então, é impossível, né? Ter segurança no âmbito doméstico, usar EPI no âmbito doméstico, você não vai ver nunca, então. Porque se você pinta uma casa, não usa uma máscara adequada, se você faz uma solda em casa, não usa uma proteção visual, faz trabalhos com problemas ali de barulho, não usa um protetor auditivo. E você sabe, às vezes você está numa empresa, Raul, que usa tudo isso e as pessoas não levam isso para casa. Nós também temos um problema da parte comportamental e cultural muito sério. Você percebe isso? O ser humano ainda numa mudança muito drástica no mundo, não respeitando valores, não respeitando isso? Eu acredito que sim. Por exemplo, você falou de proteção auditiva. Proteção auditiva se coloca até em dúvida, né? O STF colocou em dúvida recentemente, dizendo que não protegia e que ele não ia mudar lá a questão da insalubridade. Teve isso, né? É que tem influências políticas no meio da história, tudo. Então, quer dizer, um protetor auditivo, ele protege, como tudo, ele tem as suas limitações. Então, para você ter um capacete, ele protege? Protege. Não, se cai um tijolo na cabeça do cara, o cara morre. Ah, mas o capacete... Não, o capacete, ele tem as suas limitações. O óculos, ele também está protegendo, o óculos de proteção. Ele está protegendo. Mas ele tem um limite de... Tem um ângulo também, né? Não, ângulo nem tanto. Mas ele tem uma determinada força que ele aguenta ou não aguenta. O protetor auditivo, se utilizado adequadamente, fazer um acompanhamento do trabalhador, fazer um programa de conservação auditiva, ele funciona. Funciona aqui e no mundo inteiro. Então, o que foi colocado aí pelo STF, nós já... A nossa comissão de proteção auditiva já provou que isso tecnicamente está errado. Uhum. Só que tem outras coisas que influenciam, né? Eu comecei a falar isso por causa que você fez uma pergunta se vai para casa. Sim. Agora, o cara usa adequado, tudo adequado. Aí ele vai na festa à noite e fica do lado de um alto-falante com não sei quantos dB de... Não adianta. Na balada. Na balada, não adianta. É verdade, é verdade. E até porque sobre a questão do STF, estava ligado um pouco à aposentadoria, né? Eles estavam dizendo que do ponto de vista previdenciário, não, esse era um impacto. Né? No Brasil a gente troca... Gente não. Se troca saúde por grana. Olha isso. Então, é difícil você discutir algumas coisas porque quem está argumentando do outro lado, ele tem interesse de dar um recurso a mais para o trabalhador, aposentadoria especial, tudo isso aí difícil você brigar com isso, né? Mas tecnicamente o protetor auditivo, se usado adequadamente, com todos os requisitos, não só ele, como todos os EPIs funcionam. Agora, você usa uma luva sei lá, uma luva para risco biológico, para usar com produto químico, não vai adiantar nada. Né? É verdade, é verdade. Você sabe que o Maurício Alvarez esteve aqui e a gente estava falando sobre aqueles medidores de gás, que antigamente era um passarinho que era colocado dentro... Se ele morresse... olha olha a evolução, né, para um medidor hoje que super moderno. Que... No CB32, a BNT CB32, Sim. Nós temos 23 comissões de estudo. E a Animaseg criou o CETEM, que é a Comissão Técnica de Estudos Normativos. O que é a Comissão Técnica de Estudos Normativos?
Quando você está numa comissão para fazer normas, todos os especialistas do Brasil que queiram, né? Mas geralmente os maiores especialistas em cada um dos assuntos, ele está lá. Eles estão lá, desculpa. Eles estão lá. Então a Animaseg criou o CETEM para assuntos que não são da norma, ou para entender a norma. Nós criamos comissões paralelas que está aberta. Uma comissão do CB32 pode tratar de norma técnica, mas pode tratar de qualquer assunto problemático. Por exemplo, nós temos hoje um comitê técnico para agrotóxicos, silos. Os silos que estão tendo problemas aí, nós criamos uma comissão para estudar os problemas. E nós temos eu falei isso porque nós temos uma de detetores de gases. Você podia chamar alguém aqui da comissão de detetor de gases, porque CPI tem pouca gente que conhece, detetor de gases praticamente quase ninguém entende do assunto. Então tem os medidores, né, os detetores, que precisam saber ser usados para poder serem eficazes. Conta para mim, assim, o que você está pensando em fazer em 2026? Quais são os projetos que você vem trazendo para 2026? Eu sei que o EPI Certo é uma estratégia, eu sei que o EPI Certo está ligado à sustentabilidade, à ESG. Você está envolvendo, junto com os fabricantes, a possibilidade desses EPIs terem aí um impacto ambiental menor? Tudo isso você está vendo? O que você está trazendo para 2026? Vamos lá, eu vou falar de alguns projetos. O que você falou misturou dois projetos. Tá. EPI Certo é para aquilo que nós estamos comentando agora a respeito de que a pessoa, o trabalhador, seletista ou não seletista, saiba qual EPI é ser usado. Okay. Então nós temos um programa que nós vamos fazer inclusive com o Alexandre Guzmão da Proteção, da revista Proteção, que nós estamos fazendo um trabalho com ele a respeito disso. Outro que nós lançamos, e agora vai dar partida este ano aqui, é o selo Animaseg de sustentabilidade. Então, isso aí nós demorou quase 2 anos para montar, mas nós contratamos uma empresa de consultoria, inclusive. Okay. Nós temos 83 indicadores de E, S e G. Okay. Sendo 83, não, 1/3 de cada um, né? 83 indicadores, e nós estamos conversando com as empresas para que as empresas adotem esse programa. É o programa Animaseg de Sustentabilidade. Adotem esse programa e depende dos critérios todos, ela pode conseguir o selo Animaseg de Sustentabilidade prata, bronze, prata, ouro e diamante. Okay. Dependendo do nível, da pontuação que ele consegue. Então, nós fizemos o programa, tem umas 100 páginas. Okay. É o programa. Tem uma empresa de consultoria, então a empresa é acompanhada durante 1 ano. No final, essa empresa faz uma avaliação, é uma plataforma que vai progredindo. Fala, está no ponto. Aí a gente chama um auditor de terceira parte, que no caso vai ser a RINA, que vai lá e fala, não, olha, esse cara atingiu 82% dos indicadores. Dos requisitos então ele exigidos. Pode ter selo ouro. Okay. Estou dando um exemplo. Okay. Nós estamos com esse programa, nós começamos, como eu falei, começamos há 2 anos, mas pronto para ser colocado no mercado foi agora no finalzinho de 2025. Nós já temos 3 empresas que já aderiram, sendo que 2 delas já foi feita uma avaliação inicial e ela pode já ter um selo de alguma, porque ela já fazia coisa antes, né? Certo. Coisas antes a respeito. Essas 2 empresas já estão na bica para ter o selo. Okay. E uma outra que vai fazer o programa de 1 ano para no final para cumprir os requisitos e ser certificado. E aí nós estamos começando com isso porque a ideia é fazer com que os fabricantes de EPIs do Brasil estejam qualificados e sejam, vamos dizer, certificados em ESG, porque na Europa, por exemplo, ele quer exportar para a Europa. Tem um projeto de exportação, não sei se eu comentei, mas tem um projeto de exportação e na Europa os países, mas as empresas estão exigindo que você comprove sua consciência sustentável, vamos dizer assim. Okay.
senão você não consegue vender. E aqui no Brasil também já tem empresas Sim, grandes claro. que estão exigindo. Empresas B, por exemplo. Isso. Então, esse nosso selo, ele é o só para você, é o primeiro selo de EPIs no mundo na área de sustentabilidade. E por causa disso, eu mesmo fui chamado lá para fazer uma apresentação para as entidades tipo Animaseg da Europa inteira. Você estava viajando, inclusive? Em junho. Não, acho que não foi. Foi agora, foi antes. Antes. Em junho, eu fui chamado porque o eu lá, que reúne todas essas entidades aí, eu comentei com ele, falou, não, então você vai fazer uma palestra aqui no... E eles ficaram muito interessados porque na área de sustentabilidade, no mundo, ninguém está fazendo um selo de sustentabilidade para EPIs. Né? E você acha que as empresas estão preparadas, por exemplo, para cumprir os requisitos de uma certificação ambiental de um EPI? Tudo bem, tem toda uma orientação que vai passar pela própria Animaseg. Você acha que as empresas se interessam? Você acha que os fabricantes vão conseguir adequar seus equipamentos para que os impactos ambientais sejam os menores possíveis? Eu acho que sim. Sim. Na fabricação, nós temos, como eu falei, nós estamos no Brasil. O Brasil tem vários Brasis e vários tipos de empresas. Tem umas que vão ter mais dificuldade e tem outras que vão ter menos dificuldade de conseguir atender. O que eu estou falando, o selo de sustentabilidade, ele não diz, porque isso é uma evolução, né? Ok. Ainda não... Nós temos empresas que cuidam, por exemplo, dos resíduos dos EPIs. Nós já temos. Tem uma empresa, por exemplo, que ela pega o couro que sobra todo e faz virar adubo. Ok. Nós já temos empresas assim. É interessante você convidar eles para falar sobre isso. Com certeza, né? Ele recolhe o EPI e reprocessa de outra forma. Transforma couro em adubo. Nós já temos empresas assim. Mas para fazer a reciclagem de todos os EPIs, cada caso é um caso, você sabe que o negócio não é tão simples. Isso ainda a gente não... Logística também, né? Logística principalmente. É. Essa empresa, por exemplo, ela está localizada num lugar no Brasil. Como retirar de todos os lugares. Como retirar dos locais. É todo o problema não é um problema simples, mas o nosso projeto é na produção. Ou seja, na produção, como você cuida da água, como é que você cuida da energia elétrica. Okay. No processo de manufatura. Todo o processo de manufatura. O próximo passo seria entrar na parte de reciclagem dos produtos que já foram usados. Porque também tem contaminar. Os EPIs têm produtos que são contaminados, precisa ver como descontaminar. É todo um... Ou seja, nós estamos dentro do jogo. Ok. Só que é um jogo longo. É longo, mas é extremamente inovador, né? Porque eu acho que isso mostra a evolução de uma entidade que também se preocupa não só com a questão da segurança, da qualidade daquele equipamento, porque eu acho que isso vocês trabalham o tempo todo na verificação e na avaliação dos equipamentos, são muitos equipamentos de proteção de diversos fabricantes, de cada um de uma qualidade, né? As pessoas falam... Essa é a nossa briga principal. O CA, que é um termo que as pessoas usam. Explica para as pessoas o que é esse CA que todo EPI tem. Bom, o CA ele foi criado em 78 lá com as NRs, né? E ele é um certificado de aprovação. Então, ele é... É obrigatório ter em todos os EPIs? É obrigatório. Se é EPI, é obrigatório ter o certificado de aprovação válido, ou seja, tem validade. Ok. Se vocês têm dúvida se o produto se tem um CA e se é válido, tem que consultar o site da Animaseg. Na área de serviços tem 3 caminhos para se consultar. Um é o próprio Ministério do Trabalho. Então, no Brasil, para você usar um equipamento de proteção individual, ele tem que ter o CA. O CA é um certificado de qualidade e cada vez está mais rígido. Ultimamente, o Ministério do Trabalho até mudou o sistema, está um sistema parecido com o sistema Inmetro de qualificação, ou seja, além de ver se o produto é ensaiado para ver se está atendendo às normas técnicas, ele é também visto a parte de gestão. O Ministério do Trabalho está introduzindo a parte de gestão também. E antes era de 5 em 5 anos, agora vai ter avaliações, depende do EPI, de 1 ano e meio, um ano, depende da situação da empresa, se tem ISO 9000, se não tem ISO 9000. Cada caso é um caso. Claro. Mas tem uma avaliação regular. Ok. Então, isso faz com que o produto seja
o certificado, que já era um certificado de qualidade, passa a ser mais rígido. Isso não significa que não existam no mercado produtos... Piratas. Pirata é quando ele não é. Não é bem pirata, não é o termo, mas é um produto que fala que faz uma coisa e na realidade não faz. Entendi. Então, ele foi aprovado com um determinado nível de exigência mínima e depois, quando é colocado no mercado, ele está com... para economizar tudo, ele vai com valor mais baixo. Entendi. Isso é a batalha da Animaseg constante, porque tem empresários e tem empresários. Sim. E é importante você falar nisso porque isso aconteceu exatamente nesse dia que eu perguntei sobre a corda. A corda que estava sendo usada para o balanço. A corda que estava sendo usada, ela tinha CA, mas não era adequada para aquele tipo de trabalho. Então pode ser um pouco disso, do cara estar com um equipamento que até tem certificação, mas ele não está dentro das normas ideais para aquela operação. Um exemplo, eu posso estar errado, mas você está falando disso, né? Do cara ter certificação, mas o equipamento não está adequado. Como que ele usa? Não, eu estou falando exatamente disso, só que corda não tem CA. Ah, não tem CA? Não. Ah, porque ele estava usando uma corda e o técnico falou assim, essa corda tem certificado de aprovação? Tem, mas ela nem precisava, então. Não, a corda não tem CA. Ah, só... Porque não é um EPI a corda. Olha... Essa é uma briga interessante. Que interessante isso. Falar, olha, vai desdobrar para uma outra. Creme, existem cremes de barreira. Eles são EPIs? São. Olha isso. Creme de barreira EPI, creme proteção UV, né? Creme protetor solar, não é EPI. A Animaseg está brigando, está solicitando para o Ministério do Trabalho, deu entrada em fevereiro de 2024, para que se alguém no Ministério do Trabalho escutar, nós já tínhamos dado entrada outras vezes no passado, mas a última vez que nós demos entrada foi em fevereiro de 2024 e até agora não foi avaliado para que o creme protetor UV passasse a ser EPI. E com esse calor que está hoje, com esse sol que está, todo trabalhador que está a céu aberto, não é obrigatório usar o protetor. O protetor. Às vezes tem alguma acordo coletivo que obriga, mas pelo Ministério do Trabalho, pela NR6, ele ainda não é considerado EPI. Excelente. Então a Animaseg está com essa campanha do selo de sustentabilidade para os EPIs. Qual é o outro projeto que tem? Então tem o selo de sustentabilidade, campanha de valorização do EPI. Esse é outro. Nós estamos levantando o mercado, nós terceirizamos agora o levantamento de mercado para a FIA. FIA é a Fundação Instituto de Administração da USP. Sim. E nós estamos terceirizando para a gente ter mais concreto o volume que a gente mexe com o mercado. A Animaseg sempre fez esse estudo, mas fazia um estudo interno. Certo. Então agora nós estamos passando para a FIA fazer esse estudo. É uma das coisas que nós vamos fazer. Nós estamos entrando nas mídias também agora de uma forma mais estruturada para divulgar. Então nós estamos essas campanhas que eu estou comentando precisam estar nas mídias, nas redes, né? Não tem como hoje você fugir disso. Colocando. O CETEM é uma ferramenta que a gente vê muito forte. O que é o CETEM? É a Comissão Técnica de Estudos Normativos. É que eu aproveito, comecei a falar, eu aproveito esses profissionais todos que estão nas comissões da ABNT para discutir assuntos que não são exatamente normas. Então, detetores de gases, o problema não é norma. Certo. Nós temos uma comissão que mexe, você até citou, que o trabalhador chegou lá com um comprovante que ele é capaz de fazer uma determinada coisa. Hoje você consegue esse certificado na internet pagando R$50. Entendo. Para trabalho em altura. Então, o cara é especialista, trabalha em altura, sai pela janela, está certificado, ele fez o curso pela internet. Então, nós temos uma comissão estudando como, não diria certificar, mas é como se certificar cursos, porque
não se pode aceitar um curso como esse. É verdade. Há um rigor necessário para avaliar aquele curso e as condições de entrega dele, do resultado de aprendizado, né? Porque senão você fica... A gente sabe que na pandemia o número de cursos ligados a ensino à distância, eles se proliferaram de uma forma muito gigantesca. Em 20 minutos... em 20 minutos você estava com o certificado na mão. Né? Então é muito difícil. Né? Você fala de altura, mas tinha curso até de eletricista. Então, assim, é bem... Eu estou falando de trabalho de altura porque é um chocante. Pô, é risco de vida de elétrica também. Mas você perguntou quais são os nossos projetos? Sim. Cada CETEM tem um projeto. Okay. Nós temos um CETEM de altura que está estudando a possibilidade de a gente criar um certificado tipo do CA para aqueles equipamentos que deveriam, que tem a ver com a segurança do trabalhador, mas que hoje não têm CA, porque não são considerados EPIs pelo Ministério do Trabalho. O exemplo que eu posso dar vários exemplos, mas um dos exemplos é o que você mesmo falou, a corda. Okay. A corda, ela é essencial para o trabalho em altura. Se a corda não tiver algum problema, for a corda errada, não tiver qualidade, tá bom, o cinturão, o talabarte, o travaquete, está tudo certo, mas a corda e a ancoragem. Então nós temos uma comissão estudando a possibilidade de criar, aí claro que não é obrigatório, porque não somos o governo, né? Sim. Mas para certificar, eu tenho uma comissão estudando isso também. Ou seja, como nós temos, acho que hoje temos 15 comissões do CETEM, então tem... É muito bom você ter falado isso. E tem projetos, vamos dizer, iniciais, que vão demorar. Tal, outros que já estão em desenvolvimento. Estão em desenvolvimento. O que vai sair até o final desse ano? Por exemplo, esse que eu estou falando desse certificado, a comissão já está quase com as regras prontas. Aí eu vou ter que aprovar dentro da diretoria da Animaseg, porque aí tem alguma... Você tem uns certificados, implica em responsabilidade também em quem dá o certificado. Se a própria Animaseg dá o certificado, ela vai ter que investir em criar credibilidade para aquele certificado, então vai ter que... E também vai ter que se proteger para não... Ou seja, não vai ser ela que vai aprovar, ela tem que usar entidades de terceira parte para poder... Entendeu? Certificá-las e garanti-las. Estou contando só um caso, mas sim, cada comissão aí tem uma... A de detetores de gases, eles já soltaram 5 papers, porque eles acham que tem que divulgar o conhecimento, é a função daquela comissão lá, eles estão trabalhando em cima de conhecimento. A outra está na certificação de cursos, a outra na fazer uma certificação para... E hoje, por exemplo, eu soltei uma que a de auditiva está consultando os pares para saber qual é o assunto que eles vão tratar nesse momento. Ou seja, é bem... Você perguntou como é que eu consigo, é porque em cada uma dessas comissões tem alguma pessoa responsável. Ok. Senão eu não conseguiria... Que são seus olhos, são seus braços que estão ali te monitorando. E eu tenho para essa área aí, tem uma moça que cuida disso daí. Ok. Eu tenho uma equipe que cuida da emissão de CA. Que a minha maior equipe é essa que cuida da emissão de CA. Então, a empresa que precisa tirar o CA... vai na Animaseg para ser... a Animaseg já está... Eu até brinco. A menina que é a chefe dessa comissão aí, eu falei que tenho 33 anos da Animaseg, ela tem 35 ou 36. Ou seja, ela conhece tudo. Tem a outra que cuida da nossa área de exportação. Nós temos um projeto de exportação junto com a Apex, não comentei. Eu falei da importação dos importadores da Abraseg, mas nós temos um projeto desde 2012 para vender EPIs para o mundo, né? Ok. Você sabe que essa é uma oportunidade, talvez, né? É um tempo curto, nós fizemos 1 hora, mas que todo mundo fica conhecendo um pouco. Qualquer empresa pode se associar à Animaseg ou tem que ter um critério de número de colaboradores? Não. Qualquer empresa que seja fabricante de EPI... Sim, pode se associar. Pode se associar. Eu falo EPI, mas a Animaseg não é só EPI, é EPI e EPC, prestador de serviços, dá para entrar, mas já tem mas é fabricante de EPI e EPC.
Ok. Então, EPC, nós temos uma área de EPCs também. Excelente. E vocês participam dos grandes eventos também ligados à segurança em São Paulo, né? FISP, você teve Expo Proteção, você participa desses movimentos, então vocês estão sempre envolvidos. Nós não só participamos, como na FISP nós somos chamados, você pode ver lá, na coisa de realizadores. Na realidade, a Fiera Milano é a que faz o negócio acontecer, Sim. mas as 3 entidades que são as realizadoras é a Animaseg, a Abraseg e o Sindiceg. Olha, então isso é importante. Ano retrasado eu estive lá fazendo as É a coberturas. maior, né? É a segunda maior do mundo. Exatamente, é bem gigantesca. Agora, a Expo Proteção, nós somos apoiadores da Expo Proteção, com o Ok. Alexandre lá. Somos Exatamente. apoiadores E a da revista Proteção, inclusive, tem uma relação muito forte com vocês, estúdio de gravação dentro da unidade da Animaseg. Eu vi uma entrevista sua, inclusive, com o Alexandre, acho que no ano passado. Eu poderia falar só de EPI com você, eu poderia falar. Nós fizemos uma coxa de retalho e foi muito boa, porque a gente falou de um pouquinho, conhecemos você um pouco, falamos um pouco sobre a complexidade do EPI. Eu falei até, tudo que eu falei meio atrapalhado. Não tinha. Foi muito bom, porque assim, a ideia era essa mesmo, ouvir um pouco você, saber um pouquinho de o que a Animaseg está fazendo, a Abraseg está fazendo, onde você está caminhando. Vem aí a FISP para vocês também estarem em movimento, então essas feiras são super importantes. Você acha o seguinte, para a gente... você é um homem com 70 anos de idade, atuante no mercado. Uhum. Nós temos vivendo um mundo etarista. Eu vou só pegar esse gancho para isso. Você percebe, você sente isso em relação às suas consultorias, ao seu trabalho, esse preconceito ainda relacionado à idade? Você acha que isso ainda é muito forte? Porque quando a gente olha para você, um atleta, um homem que está sempre atuante, a gente só agora perto de você, mas as pessoas são muito mais o externo, né? Eu bato o olho em você, ele é velho. Você sente isso? Você acha que isso pode prejudicar os profissionais com maior idade, aqueles que têm a maior experiência, a maior vivência e que sofrem em função da geração? Eu acho que isso foi uma coisa que, alguns anos atrás, muitos anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, isso poderia vir a ser um problema. Eu acho que isso daí essa mentalidade está mudando, porque primeiro porque as pessoas começaram a reconhecer o conhecimento das pessoas que têm mais idade. Segundo, a própria pessoa que tem mais idade, eu até comentei com você, de um ator americano falou, que tinha 90 anos, falou assim, não, como é que você está indo? Ele falou, não, eu não deixo a idade entrar dentro de mim. E no final das contas, é o que eu te comentei, eu com 70 anos sou jovem e com 60 anos era velho para o basquete. Por quê? Porque de 5 em 5 anos muda a categoria. Eu agora sou o mais jovem de todos os que estão jogando lá. Não mais jovem, que tem outros de 70, mas... Então, é tudo relativo. É muito relativo. Eu acho que eu pessoalmente, até esse momento, não senti nada com algum preconceito, alguma coisa, não senti. E acho que isso cada vez mais vai diminuir. Esse hectarismo vai diminuir. Eu vejo agora até um pouquinho de hectarismo ao contrário. Não sei se você... Sim, claro. Que estão colocando umas pechas, não sei se é o termo, nos jovens. Sim, na geração Z. Na geração Z, que eles não têm a capacidade para nos substituir. É verdade. Que eu também acho que é um pouco de exagero e não é certo, porque tem pessoas e tem pessoas. Né? Sem dúvida. A gente tem que cuidar. Então, eu, pessoalmente, pensando no hectarismo de velho, não de novo, eu não... Por enquanto, para mim, não faz diferença. Quando eu tinha 40, ou quando eu tenho agora, é a mesma coisa. O ano está começando, qual é a sua expectativa para 2026? Nós vamos ter... Tem várias expectativas. Copa, eleição, tudo misturado. Esse ano vai acontecer tudo e já está acontecendo tudo mesmo. Invadir, tirar o Maduro. Olha quanta coisa. No Iraque está tendo... É difícil você avaliar o desenrolar de tudo isso aí que já está acontecendo. Né? É verdade. A gente já está em fevereiro e o ano está passando com um movimento que você nem imagina, né? Há pouco tempo estávamos falando de Feliz Natal. Então, 2026 ele não está andando, ele está correndo, né? Agora em janeiro já
o caso do Irã, o caso da Venezuela, o caso do Irã, estou falando em aspectos mundiais. Sim. Pode impactar em petróleo, os dois são produtores de petróleo, pode Sim. impactar em petróleo, que vai influenciar em todo O mundo, né? o mundo. Nós temos as nossas eleições aqui, que também podem Influenciam no mercado financeiro. Vão influenciar. Tem a Copa, vai tudo acontecer. E vai acontecer, então, o selo sustentabilidade da Animaseg, vai acontecer o EPI certo, vai tudo junto. Vai tudo junto. E com os colaboradores, com as equipes que a gente tem, o negócio é possível. Tarcísio Cargieri, Marco Pelegatti e o Ivan Rigoletto, que são referências, escreveram esse livro que é o Conflitos do Lado Invisível da Segurança. E eu estou te passando um presente aqui do nosso... É um livro incrível porque fala desse conflito que profissionais têm na segurança, mas que às vezes não é discutido no dia a dia. Então eles conseguem trazer a visão deles, de cada um de um jeito. Tá maravilhoso. Legal. Então é um presente para você. Muito obrigado. Nessa câmera aqui... E os outros presentes também muito agradecidos. Exatamente, as bonequinhas de tecidos para os seus netinhos, para sua netinha, que é realmente também ligada à questão da sustentabilidade, da gente reutilizar tudo que é possível e não jogar no lixo. Nessa câmera aqui, eu sempre deixo uma mensagem do convidado. É claro que eu estou honrado, é claro também que eu costurei esse bate-papo e não queria que fosse uma coisa específica. Não, chama o Raul, ele é o melhor de falar de EPI. Não, eu quero o Raul livre para conversar, para bater um papo e as pessoas conhecerem um pouco dele. Eu acho que isso foi bem, eu consegui atingir isso. Estou até orgulhoso e feliz por isso. Que mensagem que você daria para quem está te assistindo aqui agora, nesse começo de ano, nesse começo de fevereiro, nessa jornada aí? O que as pessoas poderiam se preocupar um pouco, você que tem tanta experiência? Eu acho que o assunto que eu estou hoje aqui, falando de EPI, né? Ok. Falando de EPI, a gente se conscientizar que nós precisamos aumentar muito o uso do EPI, que não é a solução para todos os problemas, obviamente, mas que se a gente aumentasse a quantidade de EPIs sendo utilizados da forma correta, nós conseguiríamos diminuir muito o número de acidentes de trabalho no Brasil. Como eu comentei no início, houve uma queda de 17% para todos os trabalhadores a cada ano para 1,5%. Só que desde 1990 nós estamos estagnados. Ok. Então é a hora de dar o próximo passo. Bom, nós estamos estagnados. As NRs foram úteis até agora, para essa redução. Mas só que isso já não é suficiente. Agora nós temos que abrir a nossa cabeça e começar a pensar como atingir todos os trabalhadores brasileiros na área de segurança e de prevenção do trabalhador brasileiro. Então, a minha mensagem, né? Vamos sair da caixa e vamos trabalhar para melhorar a qualidade de segurança do trabalho no Brasil. E se você precisar de orientação, de assessoria, de consultoria para isso acontecer, Raul Casanova Júnior está aqui com a Animaseg, com a Abraseg, com a BNT, com todas essas condições necessárias, associações e órgãos que podem contribuir para isso. Então, todas à disposição de vocês. Foi um prazer ter você aí, junto com o Raul aqui com a gente, e até o próximo episódio. Obrigado.